Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora é que você está assistindo. Boa madrugada, pode ser também. Não sei se você vai estar me assistindo de madrugada, né? Não aconselho. Enfim, hoje eu vou ser mais uma vez um facilitador da sua vida aqui com a matéria de História do Brasil, tá? A gente vai falar sobre o tema mais debatido na prova do CACD, tanto na primeira quanto na terceira, quanto na primeira fase, né, na verdade. É um dos temas mais cobrados, era Vargas, tá? Então a gente vai tentar trabalhar com essa temática hoje. Beleza? Antes de começar aquela frasezinha, aquela frase boa, faça ou não faça. Não existe a palavra tentar no seu vocabulário. Beleza? Então bote isso na sua cabeça. Você vai ser diplomata ou você não vai ser diplomata. O que você quer fazer? Não fale, eu vou tentar ser diplomata. Não, você vai ser diplomata. A preparação é um degrau para você atingir esse objetivo. Não é sonho, é um objetivo. Ok? Porque ele tem meta, ele tem prazo. Então vamos aqui compartilhar a tela com vocês. Pronto, era Vargas. Pronto, chegamos aqui no homem. Ele está fumando aquele charuto. Não deu para colocar aqui. Cobriu, mas ele está fumando aquele belo de um charuto. Tá? História do Brasil, era Vargas, como a gente sabe, História do Brasil é um dos temas mais cobrados, e era Vargas, dentro da subcategoria História do Brasil, é um dos que tem mais referência, mais questões de prova. Então, preste atenção, essa aula de hoje não é uma aula que eu vou expor todo era Vargas, não. O que eu vou expor o quê? Desde o final do presidente anterior ao Vargas, né, o Washington Luiz, tá? A partir do Washington Luiz, o finalzinho do mandato do Washington Luiz até a eleição de 1930 e o golpe arquitetado por Vargas e os seus companheiros, ok? Será só o início, depois a gente vai fazer uma aula sobre a política Estado provisório, governo provisório, depois sobre o governo constitucional e, por último, o Estado novo. Tá? E depois a gente vai fazer um vídeo, após a gente trabalhar com o governo Dutra, um vídeo só sobre o segundo governo Getúlio Vargas e até o suicídio dele. Tá bem? Então vamos lá, galera. Revolução de 1930. Como ela que ocorreu? Porque ela é importante. Bem, a chegada de Getúlio, o Getúlio é gaúcho, tá? A chegada de Getúlio ao poder, ela é aplaudida, grande parte, por uma nova e jovem elite brasileira intelectual. Tá? Aliada a essa elite intelectual, havia uma grande parte dos tenentes revolucionários lá da década de 20, tá? O movimento tenentista, aquele que perturbou o governo de Arthur Bernardes, tá? E também tinha setores militares, que uma parcela significativa, tá? Também da população média do Brasil à época. Tá? Então, Getúlio Vargas entrou no poder de uma certa forma bem arquitetado. Não foi um doidinho assim que fez um golpe lá, não. Foi uma coisa bem pensada, bem arquitetada para poder dar certo, tá? Os motivos que principiaram o levante militar, civil militar, na verdade, né? Liberado por gaúchos, mineiros e paraibanos, ele é justamente a derrota eleitoral de Vargas no pleito de 1930. Tá? Getúlio perdeu para o candidato, deixa eu ver aqui o nome dele certinho para vocês, Júlio Prestes. Tá? Eu vou explicar toda essa novela para vocês, que é muito interessante. Eu posso dizer para vocês que eu comecei a entender isso agora, porque né, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente não vê tão detalhado assim. Beleza? Pelo menos na minha escola não, né? A sociedade interpretou a eleição de 1930 como um momento máximo de contradição interna do sistema oligárquico, tá? Montado por Campos Salles lá na República dos Civis, lá no comecinho do Brasil República. Havia uma cisão entre os setores médios e industriais, a burguesia industrial, tá? E também setores do café. Havia uma contradição. Então, nessa contradição, criou-se essa revolução de classes, que tentava retirar o Brasil daquela situação pré-capitalista. O Brasil
antigo, um Brasil ainda oligárquico, um Brasil que tinha como seu principal produto apenas o café. Boris Falso fala que, na verdade, havia uma certa contradição econômica. Havia uma dificuldade permeada pela política dos governadores implementada lá antes dos anos 1900. Tá? Dessa forma, a cisão interna, houve uma cisão política interna dos setores hegemônicos que propiciaram essa revolução de 1930. Tá? A ideia de revolução assim, tem sido colocada em xeque, tá? Não é uma coisa, os historiadores têm consenso sobre a palavra revolução. Não, não tem. Tá? É apenas uma grande parte considera que seja uma revolução, mas a outra parte não. Se a questão falar assim, os historiadores são unânimes em dizer que houve uma revolução em 1930. Na verdade, não. Como eu falei, eu estou pegando como referência o livro Boris Falso. E ele diz que o termo revolução foi colocado em xeque. Tá? Por quê? Porque houve a execução do plano, ele tratou-se de um golpe civil militar. Tá? Então, e teve amplo poder, apoio popular na época. Tá? O termo Revolução de 30 é, de certa forma, uma consequência direta dos acontecimentos políticos que envolveram todo aquele pleito eleitoral de 1920 a 1930. O Brasil já estava passando por um momento difícil. Crise de 29, antes da Primeira Guerra Mundial. Tá? Internamente, o Brasil estava passando por movimentos como o tenentismo, na década de 20. O Arthur Bernardes governava o Brasil sob estado de sítio. Então, tinha todas umas conjecturas estruturais, na verdade. Ficou um pouco pequeno, né? Vamos lá. A eleição presidencial e a Revolução de 1930. Em 1929, quem estava acabando o governo era o paulista Washington Luiz, tá? Ele era do Partido Republicano Paulista, o RPR. E, conforme ele havia feito, ele tinha implementado uma política econômica de contenção de gastos e voltado para o setor cafeeiro. Cortou o gasto do café, galera. E a negada gostava, os oligárquicos viviam no café. Essa política econômica ela foi colocada em prática por intermédio justamente de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele foi ministro da Fazenda de 1926 a 1927, tá? De Washington Luiz. Então, o que aconteceu, galera? Só que Getúlio Vargas, ele saiu... Washington Luiz... Getúlio Vargas, ele saiu do governo de Washington Luiz, tá? Justamente para ser presidente. Foi presidente naquela época governador, né? Saiu para ser governador do estado do Rio Grande do Sul. Ok? Ele se elegeu em 1927. E assim, colocando em xeque todos os outros presidentes da República, Washington Luiz foi um presidente assim que se destacou, tá? Comparado principalmente com o Arthur Bernardes, né, que governou o Brasil inteiro em estado de sítio. Tá? Então, o que aconteceu? O Arthur Bernardes enfrentou o tenentismo, a Comuna Prestes. Tá? Então, houve conjecturas estruturais políticas muito sérias naquela época. E o principal problema que o Washington Luiz enfrentou, basicamente, o principal, foi a sucessão. Como ele era paulista, o que acontecia? Segundo a política café com leite, quem deveria ser escolhido para ser o novo presidente seria o mineiro, né? Política café com leite, o cara era paulista, agora era Minas Gerais que tinha que indicar um presidente. Mas, olha o que aconteceu. O Washington Luiz, de forma ostensiva, ele resolveu colocar outro que não mineiro para suceder a presidência da República. Ele indicou Júlio Prestes, tá? Outro paulista. Eu até cheguei a pesquisar Júlio Prestes, porque também a gente vai ver já
Carlos Prestes. Eu fiquei, pô, é a mesma pessoa? Acabou que não, tá? Júlio Prestes era um advogado, fazendeiro, ele é poeta, político. O pessoal antigamente era várias coisas. Hoje em dia é mecânico, é professor, é só isso. Antigamente não, os caras eram diversas profissões, é médica, cientista e tal. Hoje em dia tá muito profissionalizado, né, o negócio. Mas assim, o que aconteceu? Júlio Prestes de Albuquerque, ele já foi presidente de São Paulo, né? Foi presidente de São Paulo, deixa eu ver a época aqui. Ele foi deputado, tal, de São Paulo, foi vice-presidente e acabou se tornando presidente de São Paulo. Governador de São Paulo em 27, governo de São Paulo. Tá? Então, o Júlio Prestes, o Washington Luiz acabou indicando Júlio Prestes. E a galera não gostou disso. A galera não gostou disso. Por que o Washington Luiz indicou Júlio Prestes? Porque ele falava assim, para eu manter essa política de cortar gastos na oligarquia cafeeira, eu não vou indicar o mineiro, porque o mineiro vai quebrar isso daqui que eu estou pensando. Vou indicar o paulista para tentar manter, dar continuidade a essa política, tá? Essa decisão, ela enfrentou, gente, uma fúria muito grande de Minas, tá? E Minas acabou se aliando fazendo novas alianças políticas, principalmente com alguns outros satélites na política nacional, como Rio Grande do Sul. Lembra que eu falei Rio Grande do Sul antes? Eu falei, você lembra? Getúlio Vargas havia sido presidente na época. Rio Grande do Sul e Paraíba, tá? Vou só subir isso daqui, galera. Pronto. O que aconteceu? Em julho de 1929, foi firmada o Pacto do Hotel Glória, tá? Formou a Frente Única Gaúcha, sendo Getúlio Vargas o presidente do Estado. Aqui eu coloquei segundo o livro que eu li de Boris Fausto, tá? Mesmo nessa articulação política, mesmo antes, na verdade, de ter a eleição de 30, né, já havia uma articulação política a partir da juventude mais radical dessa aliança liberal, né? Principalmente o Oswaldo Aranha, ele já estava pensando assim, pô, se Vargas não ganhar, a gente vai se armar e vai tentar tomar o poder. Esse desejo de tomar o poder, então, ele a qualquer custo, né? Ele já surgiu mesmo antes do pleito de 1930. Então, se você vê uma questão falar assim, a intenção de tomar o poder em 1930 por Vargas veio apenas a morte do vice e tal. Não, gente, o fim veio bem antes. Já em 1929, com essa aliança liberal, já tinha essa visão. Pô, se Vargas não ganhar, vamos tentar pegar o poder. Mais cético em relação à Revolução era o próprio Vargas. O Vargas é muito cético. Ele, pô, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Meio que ele foi arrastado pelas as conspirações do próprio partido, dos próprios seguidores, tá? Acabou que ele foi arrastado, mas depois ele passou 15 anos no poder. Pra você ver como é que foi, né? Então, assim, galera, essa aliança, em nada, ela tem que ser encarada como uma liga nata, uma espécie nata de elite industrial. Na verdade, não. Todas as figuras ali desse grupo da Aliança Liberal eram ligadas a setores econômicos agrários, setores econômicos tradicionais do país. Tá? Então, era meio que confuso, né, a adesão dos tenentes. Os tenentes brigaram com esses oligarcas há bastante tempo. Mas acabou que havia uma possibilidade que os tenentes olhavam para Vargas como uma reestruturação do cenário político do país. E olhando para Carlos Prestes, eles pensavam, pô, o Carlos Prestes ele acabou se aliando a isso, a esse pensamento, tá? Ele pensou, pô, vamos tentar olhar para uma futura revolução. Então, os tenentes acabaram apoiando o movimento revolucionário, tá? E isso era importante para a revolução.
Por exemplo, o grupo do Oswaldo Aranha, ele finalmente conseguiu esse apoio dos tenentes. E a campanha eleitoral daquele ano seria, sem dúvida, uma das mais violentas de toda a Primeira República do Brasil. Tá? Em 1º de março de 1930, acabou que Júlio Prestes acabou ganhando por 57% dos votos e ele se elegeu presidente da República. E Vargas acabou aceitando aquela derrota de início, né? Mas a máquina revolucionária começou a tomar marcha, né? Mas óbvio que teve bastante obstáculos, não foi, perdeu, vamos lá e tomar o cargo. Não foi assim. De certa forma, havia uma certa cisão entre os gaúchos e mineiros, um pós-pleito, né? O Prestes, ele veio a declinar a Revolução, até deu um estudado sobre isso, Carlos Prestes. Tem até uma reportagem dele na Roda Viva, de 1986, é bem interessante, depois eu vou até assistir. Mas ele era muito comunista, né? E ficou esperando o dinheiro, acabou que o dinheiro veio bem tarde para comprar armas. Ele acabou declinando, né? Ele pegou essa arma, depois comprou armas para 1935, com a revolução que teve. Bem, mas isso é tema para outro capítulo dessa série de vídeos. E Vargas, ele não queria pegar a arma, uma revolução e tal. Vargas não queria isso. Mas, com o chamado processo de degola, que era o não reconhecimento dos partidos diplomados, candidatos do Congresso, esse cenário meio que modificou, tá? Bem como o estopim, né, que foi o assassinato de João Pessoa, candidato a vice de Vargas, lá no estado de origem dele. Esse assassinato foi arquitetado pelo João Dantas, tá? Mas depois foi provado que havia apenas disputas pessoais. Entretanto, isso foi acreditado ao governo federal. Tá? Então, os revolucionários, não vamos falar que foi o governo federal, que a gente tem uma justificativa para tentar tomar o poder. Acabou que funcionou, né? E as rodas da fortuna, eles pareciam girar a favor dos revolucionários. Por exemplo, houve golpe militar lá na Argentina, houve também levantes militares na grande parte da América do Sul. E em 3 de outubro teve o início da nossa revolução, a revolução aqui do Brasil. Foi uma tomada relâmpaga, uma tomada relâmpago de quartéis generais, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Minas, depois seguido em Paraíba. Entre o dia 3 e o dia 21 de outubro, diversas batalhas entre revolucionários, forças militares, legalistas, a Washington Luiz, elas se enfrentaram. Só que em 24 de outubro, um grupo de oficiais, eles ante a negativa de renúncia do presidente Washington Luiz, né, eles acabaram cercando o Palácio Guanabara, a sede do presidente, e prenderam o próprio Washington Luiz. Que louco, né, cara? Prenderam. Uma junta militar acabou foi liderada por Fragoso, né? O pessoal revolucionário ficou meio assim, caraca, velho, tomaram o poder, velho. E agora, vocês não vão mais querer dar a presidência para nós? Teve esse temor, né? Só que o Fragoso, ele acabou, não, gente, a gente vai transferir o poder para Vargas, é evidente, que é só uma junta para comandar aqui pelo início, tá? Então, 31 de outubro, oficialmente, Getúlio Vargas instituiu o governo provisório, tá? A partir de novembro, 3 de novembro. E a gente vai dar seguimento a esse governo provisório, depois que foi de 30 até 34, depois teve o governo constitucional de 34 até 37, de 37 até 45 teve o Estado Novo. A gente vai trabalhar sobre isso em cada vídeo. Não vai ser uma aula curtinha como essa daqui, né? São várias coisas para ser tratadas. Mas você tem que saber que realmente Getúlio instituiu uma era, que são mais de 15 anos no poder, galera. E depois ele teve mais uns 4 anos, ou seja, ele ficou quase 20 anos no poder aqui no Brasil. 20 anos. Eu tenho 23 anos. Então, cara, ficou bastante tempo, né? Depois ele teve o segundo reinado. O segundo mandato, que foi até o suicídio dele.
tá? Então, ele não queria entrar no poder do Brasil, mas acabou que ele só saiu morto. O vídeo era basicamente isso, tá? Ficou obscuro alguns pontos, mas realmente essa história eleitoral da ascensão de vagas ao poder tem que ser bem trabalhada por você, que pode ser objeto de prova na terceira fase. Você tem que situar o examinador, por exemplo, falar falar justamente de como Washington Luiz tomou a decisão de não escolher um gaúcho. Você tem que falar que Vargas, de certa forma, ele não foi totalmente pró-revolucionário. Não, revolução, não, não, Vargas teve o seu declínio, né, e acabou indo com a revolução a partir de seus seguidores e a partir de vários segmentos da sociedade. Tá? Você tem que explicar quem era o sucessor segundo o Washington Luiz, que era o Luiz Júlio Prestes. Você tem que explicar também meio que a dicotomia, que Carlos Prestes quase ia para a Revolução, acabou não indo. Você tem que falar quem ganhou a presidência, que não foi Vargas. Tem que falar do suicídio do vice de Vargas. Tá? Você tem que falar que foi por motivos pessoais, se fosse uma questão, né? Não foi o próprio governo central que fez isso, foi por motivos pessoais do opositor dele. Então, assim, são vários termos que eu citei na apresentação aqui para vocês, são termos rápidos. O 4 slides aqui eu apresentei tudo para vocês, mas que podem ser palavras-chave nos quesitos para responder às suas provas de terceira fase. Tá bem? Então, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem curto mesmo, mas se você gostou, senta o dedo aqui no curtir. Siga o canal se você não é inscrito ainda. Se você ficou até aqui, eu acho que é porque você vai se inscrever, né? Porque por 30 minutos, se você não gostou do conteúdo, você não continuaria, né? Compartilhe com alguém, por favor. Compartilhe com algum amigo que esteja estudando para diplomacia também. Isso é super importante. Eu acho que a vida só tem sentido se você souber ser solidário e compartilhar conhecimento. Tá? E para finalizar, aquela linda frasezinha do dia. O passado pode doer, mas você pode fugir dele ou aprender com ele. Basicamente assim, você fez a primeira fase, você não passou? Pô, agora você no outro ano, 2021, suponhamos, ou você fica com medo da primeira fase e não faz e nunca vai passar, ou você enfrenta esse medo e aprende com ele. No mais, era isso, galerinha. Espero você já com economia. Valeu e estamos aí. Qualquer coisa, me chama nas redes sociais. Ele é o Madeiro. Tchau.